Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja com todos vocês. Porque eu falo 3 vezes Shanti? Nós entoamos esse mantra, Shanti, que é paz. O primeiro Shanti é para todo o universo. O segundo Shanti é para o nosso planeta Terra. E o terceiro Shanti é para se lembrar de todos os seres que vivem no planeta Terra. Por isso que falamos 3 vezes a palavra Shanti. Isso é uma visão minha. Na Índia é um pouco diferente a forma como nós utilizamos tudo isso, ok? E Leila, você me faz essa pergunta daqui a pouquinho, que aí eu já vou abordando o tema, e aí eu vou responder com o maior prazer, até porque por vezes aqui no Instagram passa muito depressa. Então se você puder voltar a fazer a pergunta, tá bom? Pois bem, eu quero que vocês, quando falam em terapias quânticas e em salto quântico, muitos conhecem o Amit Goswami, que é um palestrante que fala muito bem e que trabalha muito com a ideia de que cada um de nós tem que ter uma prática, uma metodologia, um meio, uma forma de fazer daqui um planeta melhor, um mundo melhor, que cabe a cada um de nós cuidar disso. Esses dias até o Daniel Cabelo, que é meu irmão aqui do Instagram, ele falou, se a gente espera que os outros defendam a natureza, nós vamos esperar e não vai funcionar, cabe a nós isso. Então, Amit Goswami, que foi um dos primeiros a falar de quântico, até por ele ser um físico quântico, ele propõe que cada um descubra um próprio método para transformação planetária, para mudanças planetárias. Hoje eu até escutei uma palestra da Monja Coen, dela falando assim, vamos parar de falar mal dos outros, vamos parar de falar intrigas, vamos parar de fazer fofoca, de só ver o pior, que é uma opção nossa também, de viver assim. Mas o Ken Wilber, que eu não sei se vocês conhecem de nome, ele é um filósofo, ele tem mais de 30 livros publicados no Brasil e hoje ele é considerado o pai da psicologia transpessoal, ou autoridade máxima da psicologia transpessoal. E ele é um gênio, uma pessoa que pratica desde Zen budismo, que é uma meditação muito difícil, além do que é um psicólogo, psicanalista, é uma pessoa que ajuda por demais os outros, tem centenas de seguidores, tem livros de várias pessoas que falam do Ken Wilber. E ele propõe nesse livro uma prática de vida integral, que é uma prática, deixa eu achar até um outro livro aqui que é mais simples dele, que é a mesma proposta, essa daqui, a visão integral da vida, a visão integral. O Ken Wilber propõe uma grande virada, que é essa visão do quântico, que é perceber que nós temos possibilidades que às vezes nós não damos conta dessas possibilidades. Nós seguimos, como diz o Zé Ramalho, a vida de gado, povo feliz, sem perceber que há outros caminhos a serem seguidos, que nada está tão definido assim. É o que a neurociência chama de 5% de arbítrio que nós temos. A neurociência, depois se vocês quiserem eu falo mais sobre isso. Mas ele propõe aqui, está meio até manchado o livro, no centro dele, a matriz da prática da vida integral. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que fala muito na televisão, que é o Drauzio Varela. E o Drauzio fala muito da saúde física. Aí vem o psicanalista, fala da saúde psíquica. Aí vem o padre, por exemplo, Fábio de Mello, ou o Papa Francesco, ou a Monja Coen, e vem falar de meditação. E às vezes dá a impressão que nós somos meio... que nós não... somos seres divididos, fragmentados. Então, o que o Ken Wilber propõe é que nós temos que ter uma vida integral, que essa é uma possibilidade. Então, a primeira questão que ele coloca é com relação ao corpo físico. Não sei se vocês enxergam aqui. O corpo físico é como que eu posso cuidar do meu corpo físico? Por exemplo, os chineses falam que depois dos 50 anos de idade, nós temos que fazer ginástica com moderação. Não que isso seja uma verdade, é um ponto de vista. Os orientais falam do alongamento, seja do yoga, do tai chi, do qigong. O japonês fala do aikido, que é você ter uma prática para mexer com o teu ki, com a tua vitalidade. Então, como que eu cuido do meu corpo?
O Ken Wilber ele vai propor caminhar, que é algo que eu faço muito. É lógico que eu vou falar aqui mais de mim, porque eu não tenho muito como falar com vocês, mas essa é a minha história. Eu me propus a sempre caminhar 5, 6 quilômetros por dia, e eu faço isso. Ele propõe aqui uma alimentação, onde eu estava até conversando com a minha companheira, com a Nanda, da nossa incapacidade de viver sem agredir o meio ambiente. É impossível praticamente, mas se a gente puder agredir o menos possível, o meio ambiente, melhor. Ele propõe o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, para cuidar do nosso corpo físico. Mas existem pessoas que só cuidam do corpo físico. Então, o salto quântico é eu começar a perceber, alguns, que eu tenho esse corpo físico. E querendo ou não, ele vai me acompanhar até o final da vida. Por exemplo, quantas vezes que eu já escovei o dente? Quantas vezes que eu já li um livro, que eu já estudei, que eu já dormi? Quantas vezes que eu já conversei com alguém? Tudo isso através desse corpo físico, que vai nos acompanhar até o final da vida. E hoje está sendo muito discutido, a gente tem aprendido um pouco com a visão oriental também, da necessidade de nós morrermos bem, de não deixar por final da vida para ficar 10, 20 anos no hospital, num asilo, ou sem poder andar. A gente sabe hoje o que faz mal. Eu sou dos anos 70, por exemplo, anos 70 tinha propaganda de cigarro. Hoje cabe a nós darmos um salto em relação ao cigarro, darmos um salto em relação ao álcool exagero, às drogas e a tudo aquilo que nos invade. A cada dia que passa eu tenho tirado um monte de pessoas que falam comigo por WhatsApp ou por internet. Eu tenho que ter, porque minha mãe ela é velhinha e ela se comunica. Agora há pouco ela ligou. Mas tem coisas que eu não quero mais ouvir. E até às vezes me dizem assim, mas você não ouve, você vive no mundo da fantasia? Não. Por exemplo, a gente escuta de sequestros, de crimes, de maldades. Isso faz mal para o nosso corpo. Sequestro, por exemplo, existe desde a época do cavalo de Troia. Desde a época do cavalo de Troia. Eu sei que a maldade, que muitas vezes a perversidade, a falta de consciência, a corrupção está aí, mas eu não quero que isso entre mais em mim. O Gasparetto me ensinou assim, para de ficar dando ouvido para algumas coisas que faz mal para nós. O Gasparetto dizia, fala para as pessoas que meu ouvido não é privada. Porque nós achamos, às vezes, que o ouvido é privada. Seja os políticos, os fofoqueiros, agora tem os youtubers, se é que eu não sou isso também. Pessoas que, às vezes, colocam um monte de privadas, de palavras feias, de palavrões, de palavras egoístas no nosso ouvido. E aquilo entra dentro de nós. Que é exatamente o que a Tanya fala. A oração, a gratidão antes de comer, o Ho'oponopono. Tudo isso é sair dessas coisas que a gente está ouvindo, e nós estamos nos invadindo muito. Só que o Ken Wilber ele fala que a ideia não é só cuidar do meu corpo físico, é cuidar também da nossa mente. O que eu leio, o que eu escuto, o que eu estudo, porque a melhor coisa para o corpo físico, nós sabemos disso, é o exercício, seja ele qual exercício for. Não importa qual exercício for. Agora, a melhor coisa para a mente é estudar, é ler. Eu agora, essa semana, volto a fazer bateria. Estudo música, que é uma linguagem, a linguagem de ler as cifras é completamente estranha para mim. Mas é bacana porque a minha mente faz conexões neurais. Então, o Ken Wilber ele tem 2 módulos, a mente e o corpo. Ler e estudar. Treinamento mental, que é de fazer pensamento positivo. O que eu estou falando hoje Lima, me perdoe se eu não leio o nome aqui no Instagram, falando sobre a prática da vida integral, que é o livro que, apesar de não citar assim, o nome quântico, é o livro que eu sinto ser o mais forte de nós darmos esse salto quântico na nossa vida, do Ken Wilber, que é um gênio. Eu estou com 2 aqui, esse é um pouco maior, eu vou falar dele, mas eu vou ensinar vocês a fazer também um diário da prática da vida integral. E esse que é menorzinho, que ele propõe
esses módulos. O outro módulo é o módulo do espírito, que ele fala de, por exemplo, práticas meditativas. Às vezes, hoje até estava publicando um vídeo com a Monja Coen, que se chama Meditar Não É o Suficiente. Deve estar lá já no YouTube. Meditar acho que não é suficiente. Porque hoje se fala muito em atenção plena e meditação, mas isso é um módulo. Não adianta você ter atenção plena em meditação. Na Índia, por exemplo, você precisa respeitar os 10 yamas e niyamas, que é não mentir, que é ter contentamento. A pessoa que medita sem contentamento, ela fica o tempo inteiro pensando ou desejando coisas. Tem que ser mandar a meditação para o universo. Os budistas fazem isso, que essa meditação faça bem a todos os seres. Então, só meditar na Índia, sem ter as outras formas, você se perde um pouco, porque existe, quando eu fiz yoga lá nos anos 80 com o De Rose, eu tinha muito problema porque o De Rose, ele fazia o Swastika Yoga, que era yoga muito forte, ele dizia assim, nós temos que cuidar do corpo, porque tem pessoas que fazem yoga, mas não conseguem ficar sentadas. E eu levei muito isso ao pé da letra, eu fazia um yoga muito forte. Hoje eu já mudei de ideia em relação a isso, a fazer um yoga assim tão forte, é legal para quem é bem jovem. Mas é importante cuidarmos do nosso corpo físico para conseguir fazer meditação, cuidarmos da mente, que é estudar, que é ler, que é não se deixar invadir, não deixar fazer dos nossos ouvidos um pinico, uma privada, porque o mundo faz uma privada daqui, nós permitimos isso. O Gasparetto ensinava muito, e depois, quando nós falamos de espiritualidade nesse módulo, é uma espiritualidade que tem relação com ler sobre o divino. Leonardo Boff fala isso, ler sobre Deus, falar sobre Deus e escutar sobre Deus não é propriamente dito o divino, que é o Salmo, se eu não me engano, 54 ou 34, que é Tamu Adonai, sentir o paladar do divino. Então o módulo espírito não é só leitura, não é só ter um conhecimento, é ir além disso e ter, ele fala aqui de zen, ele fala de oração de centramento. Eu gosto muito, antes de dormir, de rezar o Pai Nosso em aramaico, de fazer meditação, que é olhar para o chão um pouquinho, e de fazer o Ho Oponopono, que é a minha prática antes de dormir. Eu vou nos 3, e Reiki, eu nos 4. Eu aplico o Reiki, Min Dai Komyo, que é o símbolo máximo do Reiki, faço o Ho Oponopono, Pai Nosso, e um pouco de meditação. Então isso é o espírito. Meditação Vipassana, que é aquelas meditações longas. E às vezes antes de dormir, hoje eu vou fazer isso. Vou fazer um pouco de Qigong, que é um treinamento físico. Depois ele fala também do módulo sombra. Por vezes eu gosto de tratar aqui com vocês, eu gosto muito do tema luminoso. O que é luminoso, vocês sabem? Luminoso é luz e sombra. Porque às vezes nós falamos assim, eu sou uma pessoa só luz. Mas nós esquecemos as nossas sombras. Então, seres luminosos, todos nós temos luz e temos sombras. E o Ken Wilber coloca como um dos pontos principais trabalharmos as nossas sombras. Ele coloca algumas catarses, às vezes você tem que fazer terapia para lidar com uma situação, para lidar melhor com o mundo, psicanálise, ou tocar uma bateria, cantar um rock and roll, fazer uma dança de pular. Então, esse é o primeiro passo que ele trabalha: corpo, mente, espírito e sombra. E a ideia é nós unirmos tudo isso. Tanto é que ele ensina um diário nesse livro dele aqui, Gratidão, Geraldo. Quem está nos inspirando aqui hoje é o Ken Wilber. Eu acho isso aqui tudo extraordinário. Ele propõe aqui nós fazermos um diário do que eu vou fazer todo dia, durante um tempo, para o corpo. Então muita gente fala, nota o que você come. Tá, isso é uma parte. Isso não é viver integral, é só cuidar do corpo. Ele coloca para a sombra, o que eu fiz para lidar com a minha sombra, quantas vezes eu fiquei com raiva, eu machuquei os outros, eu
eu xinguei, eu discuti. Então, como lidar com as minhas sombras? O outro módulo da mente, você vai fazendo um diário. O outro módulo da sombra, do espírito, né? Do espírito. E o outro módulo que ele chama de adicionais. O que seria os adicionais dentro da visão do Ken Wilber? Dos módulos adicionais. Seria, por exemplo, a ética. Então nós temos que descobrir a nossa ética profissional, não matar, não roubar, não tapear as pessoas, não prometer uma coisa que você não possa estar cumprindo depois. A palavra de honra, eu acho isso uau. Hoje a gente vê muitos líderes, eles mudam de ideia a toda hora. E a palavra de honra, cadê? Então é a ética. Porque não adianta corpo, mente, espírito e sombra se eu não tenho ética. Autodisciplina, que seria a disciplina de fazer algumas coisas, de realizar. Pensar nas outras pessoas, pensar bem das outras pessoas também. Tudo isso é a ética. Mas não é a minha ética. É uma ética cósmica, uma ética que pensa em todo mundo. Deixa eu tomar mais um pouquinho de chá aqui, vamos continuar. O nome dele é Ken Wilber. E essa aula eu quero falar para vocês. Eu tenho 2 cursos, né? Eu tenho um curso de terapeuta quântico, que é online, para você ser um terapeuta quântico. Eu vou estar falando aqui no decorrer desse curso, dessa live mais. Mas não é uma live para mim fazer propaganda, eu vou te ensinar um monte de coisa. Tem um online para quem não é de São Paulo e tem um curso de terapeuta quântico aqui em São Paulo, presencial. E a primeira aula eu cito bastante aqui no Wilber, fazer esse diário, para nós transformarmos a nós mesmos. E eu acho muito legal os 4 compromissos toltecas, Geraldo. Eu até tenho um programa meu no YouTube que eu fiz uma vez na rádio, filmei, mas eu acho mais forte o trabalho do Ken Wilber. Isso aqui é de uma profundidade ímpar. Até porque ele se associa com monges budistas, com monges zens, com psicanalista, com psiquiatra, com medicina. Ele se junta com um monte de coisa. Ele não nega, o Ken Wilber, absolutamente nada na busca pelo si mesmo, ok? Então vamos continuar. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, no Facebook, compartilhar aqui essa live, apertar esse botãozinho. No Instagram também não sei se pode fazer isso, ok? Então depois ele vai falar do trabalho, que é uma outra questão. O meu trabalho tapeia, o meu trabalho tenta vender uma coisa que destrói o planeta, o meu trabalho tenta, de alguma forma, empurrar alguma coisa que não serve para nada. Eu sou verdadeiro no meu trabalho, eu cumpro com as minhas obrigações. Então, o trabalho é um modo de vida correto, tá se aperfeiçoando profissionalmente o tempo inteiro, procurando estudar, procurando saber mais coisas, encarar o trabalho como uma forma de vida integral, tá consciente no trabalho, tá meditando no trabalho, perceber o que está acontecendo no trabalho. E eu tenho aqui no Instagram um menino que está participando muito comigo, o Geraldo. Geraldo, você conhece bem ele, né? O Ken Wilber, o Geraldo compartilha, ele tem um livro que chama Graça e Coragem, que é um livro que me fez chorar de lavar o chão. É um dos 10 melhores livros que eu já li na minha vida. E eu tenho uma biblioteca de mais de 3.000 livros, fora o que eu já vendi, já dei, enfim. Eu tenho na minha casa. O Graça e Coragem é a história da mulher do Ken Wilber, que é a Treia, e ela era vegana, fazia corrida, fazia yoga, ela teve um câncer devastador. Aquele câncer que vai, cura, volta, e cada hora pega num lugar, e ela procurou todos os terapeutas, inclusive Deepak Chopra, monges budistas, a medicina alopática. Ela vai procurando um monte de coisas, mas o câncer, e ela não sabe por quê, piora, inclusive no livro ela morre, mas é muita dor. Esse livro é terrível, porque fala na hora que as pessoas curam e depois ela volta a ter. E é um livro extraordinário, mas tem uma mensagem tão bonita no fim, porque mesmo depois da morte, o Ken Wilber continua
sabe, ensinando. E continua falando uma coisa, gratidão a Lu Lisboa, que fala do meu curso de terapeuta quântica, ela é aluna nossa. E isso nós, como terapeutas dessa abordagem quântica, que entra coisas mais diferentes, né? Benzimento, Qigong, cristais quânticos, florais quânticos, que entra o poder da oração, o poder dos milagres. Ele começa a perceber que o destino da Treia já estava traçado, ela ia morrer com esse câncer mesmo. No final ele percebe, ele se dá conta disso. Mas que tudo isso fez ela viver melhor, que é o que a gente procura aqui. Às vezes você vai aplicar reiki em alguém que está muito doente. Eu acho o reiki extraordinário. O reiki não é o budismo. O reiki tem uma tradição, vem do budismo Tendai, que vem do budismo Chenchai, que vai parar lá em Bodhidharma, na China. Então o reiki é algo extraordinário, extraordinário. Gratidão, Bruna, gratidão. E às vezes você aplica reiki em alguém e a pessoa morre o dia seguinte. Pode acontecer. Nós não temos controle disso, mas ela ficou feliz, ela sorriu. E todos nós vamos guardar no final da nossa vida os momentos felizes que nós tivemos, ou não. Não é o que conta, os momentos felizes que nós tivemos. Nós fazemos as nossas práticas, nós cuidamos. E nesse livro, que eu recomendo muito a vocês, porque dá um up na vida, chama Graça e Coragem. Geraldo, confirma aí para mim, o Ananda, se é Graça e Coragem mesmo, da editora Ground. O Ken Wilber conta dessas buscas de vários terapeutas, várias terapias, é extraordinário, e as lições que se tem disso. Não que foi fácil, ele viu, foi uma lição e ótimo, eu saí sorrindo. Não, ele sofreu muito com a perda da esposa dele. Ele é um homem muito grande, ele tem 1,90 m e pouco, careca, é um monge, eu não tenho a foto dele aqui. Vamos ver se vocês veem aqui. Estão vendo ele aqui? Ken Wilber. Ele é um cara que realmente vai buscar assim, o que existe de mais profundo dentro dos processos. Ele tem um olhar forte, né? Não é alguém que entra em coisas mais simples assim. Gratidão, Tânia. A Tânia que fala aqui que ela fez esse curso comigo de terapeuta quântico. Ela fala: foi a melhor coisa da minha vida, estou trabalhando há 6 anos, já atendi mais de 100 pessoas e são muitos casos de sucesso. Gratidão nós, Tânia. Então, aplicar tudo isso, por exemplo, a gente tem aqui como aplicar isso no trabalho, como aplicar isso nas emoções também, que é o nosso corpo mais atrapalhado, é o corpo emocional. Para isso tem várias técnicas que atuam no corpo emocional. E eu conheço sim, Tati Lima, tem lá na minha escola essa formação. Então, como trabalhar as emoções, né? Transmutar as emoções, que é a inveja, a raiva, o querer brigar, o ofender as pessoas. O nosso corpo emocional, eu acredito que é o mais problemático, principalmente para nós brasileiros que somos meio briguentos, que reclamamos muito, comparado com alguns outros povos. Não como o italiano, por exemplo, que briga mais. Mas falta às vezes para nós, para lidar com o corpo emocional, uma coisa que eu aprendi com o Gasparetto que chama ombrinho, que é fazer assim, sabe? Não me importo. Não pegar muito as coisas como o pessoal. Aquela pessoa me fechou sem querer. Deixa para lá. Aquele outro me agrediu. Deixa para lá. Sabe? Não fazer o ombrinho, que é soltar algumas coisas. Então o nome do livro é Graça e Coragem mesmo. Então, o nosso corpo emocional, como trabalhar? Tem uma técnica chamada Tonglen, que é uma técnica que encaixa bem o que o Luiz Rodrigo está falando, que é ter compaixão pelos outros. O Tonglen é uma meditação que é muito feita no Tibete, que nós pensamos em quem amamos, pensamos um monte de coisa bonita, depois é uma pessoa um amigo, mandamos um monte de coisa bonita, alguém que é um amigo, eu não amo, é um amiguinho. Depois alguém conhecido, eu mando um monte de coisa amorosa. Depois alguém que eu vi passar uma vez, eu mando um monte de coisa amorosa. E por último, alguém que eu não gosto. E eu mando a energia do amor também, para alguém que eu não gosto. Pode ser alguém conhecido, alguém não. Alguém que seja um inimigo ou não, declarado, ou alguém que faz mal de um modo geral para os animais, para a ecologia, para o planeta.
e você faz isso de mandar algo para a pessoa. E o outro elemento é o relacionamento, que ele vai propor também no nosso diário, nós escrevermos o que eu fiz para ter uma vida integral nos meus relacionamentos afetivos. Então eu fechei tudo, né? Eu juntei tudo, porque tem espiritualidade, tem corpo físico, corpo emocional, tem a mente, tem que estudar, tem a ética, tem o trabalho, como eu trabalho, tem as emoções e tem como eu lidar com a sexualidade também, que quer ter essa sexualidade, uma sexualidade que seja gostosa, porque às vezes nós vivemos em algumas situações que não são o nosso lugar no mundo. Você que está me ouvindo, você vive no teu lugar do mundo, porque tem um ditado que diz assim: será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio? Eu gosto muito dessa frase. Será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio? Porque por vezes nós vivemos numa situação afetiva, de sexualidade, ou profissional, ou emocional, uma situação porque eu tenho medo de sair daquilo. Não é o meu lugar no mundo. O lugar do mundo nós chamamos de o meu dharma no mundo. E às vezes eu não vivo isso, eu tenho medo de sair, porque eu tenho medo de morrer de fome. E aí vem essa frase que é de um anarquista russo, não me lembro o nome dele, que ele diz assim: será que é preciso para não morrermos de fome, morrermos de tédio? O tédio seria o estresse, seria por vezes a depressão, onde as pessoas por vezes não respiram, ou a ansiedade, doenças seríssimas, né? Então, o nome da meditação é Toglen, e existe vários, existe uma que você fala assim, são várias técnicas tibetanas, que toda a maldade do mundo venha para mim. Você declara isso, que toda a maldade do mundo venha para mim. Essa é melhor que seja um monge, uma pessoa mais bem preparada, tá, para lidar com isso. E eu estava falando disso, Silvana, quando a gente fala dessa prática de vida integral, que aí vem o diário, e esse é o grande salto quântico, que você... Tem hora que eu só cuido do corpo, tem hora que eu só cuido da mente, tem hora que eu só cuido da sexualidade, tem hora que eu cuido da ética e do trabalho, mas não cuido de me exercitar, só trabalho que nem um maluco. Tem hora que eu só penso em rezar, mas eu não estudo, não leio, viro um fanático. Então, a ideia, vamos mostrar aqui primeiro no Instagram. Não, dá para ver aqui no Instagram. É um diário, ó, corpo, sombra, mente, espírito, adicionais e algumas anotações. Então nós vamos trabalhando na plena realização de tudo isso. E até acrescentando aqui para o que a Silvana falou, que é preciso o amor incondicional, sim, em alguns momentos, mas em outros momentos também olhar a sombra, que é esse aspecto luminoso, que às vezes não aceita alguma coisa, não gosta de alguma coisa, e por vezes nós precisamos talvez pensar um pouco nisso tudo. Quando eu estava fazendo aqui, antes de começar essa nossa conversa, eu pensei no melhor livro que eu tenho na minha estante sobre mudanças, para quem quer dar uma virada na vida, uma transformação. E eu escolhi esse livro, Mudar, do Flávio Gikovati. Foi o livro que mais me tocou em termos de transformação. Flávio Gikovati, Mudar, que ele propõe algumas mudanças extraordinárias mesmo. Mas muito pé no chão, sem muito delírio, sem muita fantasia, como naquele filme, por exemplo, O Segredo. A primeira vez que eu vi, eu falava do segredo, e aí no segredo eu falava para as pessoas terem casa com piscina, mentalizar casa com piscina. Eu já vi gente que fala mentalizar você entrar num shopping e mentalizar que você tem uma vaga para estacionar o carro, sabe? A gente tem perna. A gente tem que mentalizar uma vaga para quem não tem perna, para quem está numa cadeira de roda,
para quem tem câncer, não para mim, que eu pare o carro fora do shopping, que eu ande quilômetros, porque eu posso andar. Então, nesse filme O Segredo, eu tenho essa crítica de, logo aparece um cara assim, falando, mentaliza tudo o que você quiser, que você vai ter. E o sujeito era careca. Nenhum problema em ser careca. Mas seria a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e falar, olha, mentaliza que você tá magro, que você vai ficar magro. Aí vocês falam, pô, tá, você fala isso, mas você tá com a barriguinha como? Não é bem assim. A gente sabe que funciona. Mentalizar é um módulo da mente. É legal pensar positivo, é bacana Louise Hay, Gasparetto, que tanto nos ensinaram a respeito de pensar positivo, tiveram no final da vida essa doença terrível que é o câncer. E então não é só o pensar positivo se nós não nos exercitamos. Por isso que eu sempre falo, quando eu tive os primeiros contatos com essa visão do quântico, do que funciona, do que não funciona, há 30 anos atrás, eu comecei a notar que as pessoas mais saudáveis que eu já conheci na minha vida são as pessoas que fazem Tai Chi Chuan. Vocês já viram Tai Chi Chuan na televisão? É que no Brasil dá a impressão que quem faz Tai Chi é velhinho. E aqui no Brasil o pior é que é mesmo. Mas é um exercício que você pode começar desde muito cedo. O Tai Chi nos dá uma saúde, aumenta o nosso Qi, que é a nossa energia vital, as pessoas ficam mais carismáticas quando fazem Tai Chi. Sabe? Vem uma energia de carisma, de totalidade. E tanto que nessa formação que eu dou de terapeuta quântico, e também dou esse conselho, se é que é um conselho baseado do que eu estudei, no que eu vi, faz Tai Chi Chuan. Se você tem pais com mais de 50 anos, dá um curso de presente de Tai Chi e de Qigong para eles terem até o final da vida um joelho saudável, que tenha vitalidade para poder andar, que tenha vitalidade para ainda poder sonhar, para ainda poder se mexer. De novo entra aquela frase, né? Será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio? Essa preocupação o tempo inteiro com o mundo material, que é um dos módulos do quântico, é cuidar do corpo, cuidar da matéria. Então eu sinto que o Qigong vai dar essa resposta. Cuidar do corpo emocional, nós temos hoje alguns passes que são extraordinários. Essa ideia de tomar um passe, hoje tem até um rapaz que fala aqui às vezes ele tem contato aqui comigo no Facebook. Desculpe, ele faz benzimento. E vira e mexe, eu tô com a energia ainda meio mole. E aí eu peço para a mãe da Ananda, que é uma benzedeira, que tem uma tradição de benzimento atrás dela, e a Ananda também tem, para me benzer, porque meu corpo emocional não tá legal. Então olha só, o Tai Chi aumenta teu teu Qi, o Aikido também, maravilhoso. Em São Paulo, onde você mora? Tati Lima, porque eu não sei assim aonde que... Depende muito do lugar, né, onde mora. Nesse curso que eu estou anunciando hoje, que é o curso Terapeuta Quântico, que já tem esse curso há uns 8 anos, tem um módulo só de Qigong, que você faz vendo na televisão. Você pode entrar no YouTube também e me ver fazendo na televisão. Tem uma série de aulas no YouTube que eu ensino direitinho, passo a passo, e ensino movimentos que vocês fazem de frente para mim. Assim é mais fácil de fazer, não fica de costas. Então, o Tai Chi, o Qigong, o Aikido, o Karatê-Do, quando eu estou fazendo Karatê aqui em São Paulo, que eu faço uma vez por semana, eu faço aqui e faço no Guarujá, Karatê. No Guarujá eu faço Shorin-Ryu, e eu faço Karatê lá no Guarujá com um jovem, deve ter uns 20 anos. Ele tecnicamente ele é muito bom, ele é muito rápido, então eu faço um karatê meio aeróbico lá com ele. Nós nem treinamos de kimono, eu nunca tinha visto isso, mas lá no Guarujá é assim, não tem nem kimono. E porque a coisa é mesmo a parte de ginástica, socar o ar, dar chute. E aqui em São Paulo eu faço karatê aqui na Avenida Ibirapuera, karatê Gojo-Ryu, que é um karatê que tem um lado muito duro e um lado muito suave, que lembra até Tai Chi.
E faço com um mestre de uns 90 anos. Ele tem uma vitalidade, ele tem uma coisa. Ele vai viver até o último dia de vida dele com um propósito, que o propósito é transmitir o karatê. Senta para fazer karatê com ele, é tudo silencioso, tudo quieto, que é o mesmo propósito, Ana Paula, que quando eu fiz também yoga, eu me formei com o pessoal da velha guarda. Fiz yoga com Hermógenes, Shimada, bem pouquinho, né? Uma aula ou outra. Fiz com o De Rose, bastante aulas. Fiz com o Pedro Kupfer, a gente era da mesma turma, o Anderson Allegro. E isso foi dos anos, comecei dos anos 80, que eu fui para a Índia, me formar em yoga na Índia. Yoga é extraordinário, extraordinário. O yoga bem equilibrado também é algo do outro mundo. Tanto que quando eu falo de transformações quânticas, de modificações quânticas, quando eu ministro esses grupos, eu trabalho com 4 pessoas nesses grupos que eu dirijo. Uma delas é o Oberon. Ele dá esse curso comigo de terapia quântica. Vocês conhecem o Oberon? O Oberon ele vem falar de uma proposta que talvez não seja para o Geraldo, nem para a Ananda, Prem, eu que te dei esse nome, Ananda, nem para a Nessiara, nem para o Sandro, nem para a Silvana. Talvez não seja para você, assim como não é para mim. Eu nunca fiz isso. Mas é uma visão completamente diferente, porque o Oberon ele leva algumas pessoas para ficar 21 dias sem comer. Porque a mente acha que eu vou morrer, acha que meu corpo vai sucumbir, acha que eu vou ficar doente, que eu vou para o hospital. E as pessoas ficam 21 dias sem comer. E bebendo água só depois de 7 dias. É lógico que como faz isso? Fica rezando, fica meditando, fica lendo coisas bonitas de espiritualidade. Isso é um salto quântico. Você sai de lá e fala, uau, o alimento já não me controla mais. E ele dá esse grupo comigo. Ele fala do milagre de acreditar que eu só fiz 4 dias de jejum, foi meu máximo. Até falei com a monja Coen outro dia da gente estar fazendo de novo um jejum. Estou adiando um pouco isso. Mas eu faço esse jejum intermitente, tem me feito muito bem. Depois das 6 horas eu não como mais nada e só vou comer o dia seguinte depois de um bom tempo. O Oberon ensina a nós pedirmos carona e conhecer o mundo inteiro pedindo carona, sem ter dinheiro. É muito, muito diferente isso. Essa da alimentação, gratidão, gratidão. A Tânia fala aqui que depois das aulas do Oberon se tornou vegana. A Flávia adora os seus ensinamentos, gratidão. Flávia, Fernando. O Oberon, ele conseguiu... Interessante, né? A Flávia eu pus aqui em cima do Facebook, ela trabalha no Alberto Einstein, que é um hospital extraordinário, né? Uma tecnologia assim incrível, né? E isso que eu estou falando aqui, Flávio, quer dizer, tem a medicina que tem tanta coisa para oferecer, esse hospital é extraordinário. Esses dias eu estava lendo uma matéria, eu vou até comprar um livro da história assustadora da medicina. Pessoal, até pouco tempo atrás, as amputações na Inglaterra, a Inglaterra ainda era legal, eram 7, 8 homens e os caras amputavam uma perna em 1 minuto. Mandava a pessoa morder alguma coisa, dava um uísque e amputava, e depois morria de gangrena. A medicina deu um salto, lógico, ainda tem muita coisa que precisa ser vista, e tem uma medicina que é muito cara ainda, né, infelizmente, mas tem coisas assim, se a gente pensar 300 anos atrás, não tinha anestesia. Aí eu descobri que esse Listerine, é Listerine que fala esse enxaguante bucal, ele foi feito em homenagem ao cara que criou aí, que fez o primeiro projeto de anestesia. Então o Oberon ele vem trazer uma coisa, claro que a ciência não aceita, que é um salto. Não é para vocês, hein, eu acho. Para fazer isso tem que conversar com ele, com a mãe dele. E não é porque eu consegui ficar 21 dias sem comer, é porque você entra numa dimensão de milagre. Aquilo que não é... Tem até na Netflix, numa série chamada Tabu, o Oberon falando sobre isso. Ele foi filmado aqui na minha escola, que é a Humaniversidade. A Humaniversidade. Eles filmaram aqui o Oberon falando desses 21 dias sem comer. Esse é o módulo do corpo.
E ele dá essas aulas na nossa formação de terapeuta quântico, ele dá online porque ele viaja muito. Ele dá uma que é viajar na luz, que é acreditarmos que podemos viajar muito, muitas vezes sem dinheiro, acreditando. Ah, tem muita maldade no mundo. Eu sei disso. Eu gosto muito quando o Osho dizia que o mundo ele é meio a meio. Tem metade das pessoas fazem o bem e a outra metade não faz o bem. Mas está desequilibrado, que as pessoas que fazem o mal, a mídia dá atenção, os outros ficam fofocando. Mas tem muita gente boa, então o Oberon dá essa proposta. A Juliana ela vai dar uma proposta nessa formação, que é a proposta de nós fazermos. A Juliana foi minha companheira, a gente foi casado, ela teve um câncer do outro mundo, e ela se curou através de todas essas visões quânticas. Teve um câncer no cérebro, foi para os seios, operações de 2 dias, tá? Eu estou falando aqui com vocês e eu estou vendo que entrou aqui na minha, não sei se ele está aqui comigo, que foi a pessoa mais importante da minha vida profissional. Eu não canso de falar disso para todo mundo, que foi o Armando Austrégésilo, que foi meu professor de massoterapia na Amor, lá nos anos 80, meu primeiro professor de yoga, de Swastika Yoga, Armando Austrégésilo, que hoje trabalha com ayahuasca e com massagem xamânica. Ele, junto com o Léo Artesi, que é um irmão, o Léo Artesi foi um dos primeiros divulgadores do Santo Daime aqui em São Paulo. E o Armando, não sei se ele está aí, eu sempre falo que eu amo muito ele. Se não fosse por ele, eu estava até hoje lá no Unibanco, no Itaú, né? Porque mudou. O Armando me ajudou, aí eu saí do Unibanco, nós montamos a primeira escola ele me ajudou a montar a primeira escola de naturopatia aqui, de massoterapia aqui em Moema, que chamava Espaço Amor, Espaço Holístico, em Moema. E o Armando foi um pioneiro. Eu acho que muita gente que hoje faz massagem, massoterapia, a gente devia agradecer o Armando, porque ele abriu portas que eram absolutamente fechadas. Até algumas faculdades ele deu aula e ensinou muita coisa, ensinou as faculdades que sempre combateram, algumas combateram a massoterapia. O Armando ensinou eles, fez eles gostarem da massoterapia, fez eles ganharem dinheiro com a massoterapia, e depois chutaram o Armando. Isso é uma opinião minha. Porque tem muitas escolas de terapia que são de empresários, né? Gente que nunca foi terapeuta na vida. Por isso que nós temos que ter uma coerência com aquilo que a gente tá vivendo, não é? Então a Ju, voltando, ela teve esse câncer e ela começou a descobrir que o Qigong atua muito, que a água, como é que a água, Amanda, que a água purificada, que o benzimento, que as bênçãos, tudo isso é uma visão quântica, que sabermos usar as cores no lugar certo, a força dos mantras, como o Pai Nosso em aramaico, como o mantra Ho'oponopono antes de dormirmos, são elementos assim que acabam criando uma transformação muito grande. A Sharon está aqui, gratidão, Sharon, pelo que você está falando. E a meditação, isso mesmo, a água fluidificada. Eu vou contratar o Geraldo aqui para me ajudar sempre. E a Ananda sumiu. Cadê você, Ananda? Vê se o Armando está aí para ouvir que eu tenho uma gratidão por ele infinita. Enquanto eu viver, eu vou lembrar de tudo que ele fez por mim. Fala para ele que eu estou chegando no segundo retorno de Saturno. Eu estou meio saudosista com as pessoas que me ajudaram, com as pessoas que tiveram comigo lá em 1988, né, Armando, quando nós fundamos a uma universidade. Teve uma moça aqui no Quântico, no Instagram, que me perguntou quando que abre, né, o curso de terapia quântica. O online, vocês podem entrar em qualquer momento. Nós temos muitos cursos online. Eu tenho filmado muito, é curso com qualidade, não é aquelas montagens que aparece uma imagem, alguém falando. Nós temos 14 cursos online já de astrologia, que é o que mais vende comigo, de tarô, de terapia quântica.
Tem cursos de Ho Oponopono, enfim. O Armando Austrégésilo está aqui, Ananda, ele entrou, Armando SB Austrégésilo, esse é o nome dele. Eu não sei se ele tá, ele aparece lá em cima. O Sol Prem estava falando, obrigado Armando, você conhece ele, Sol Prem? Ele foi professor meu, da Diana, do Gilson, foi professor de todo mundo da Humani, da Roseli. Nossa, uma pessoa muito importante. E o Léo Artesi é a questão da ayahuasca. Então, tem o curso online que vocês podem fazer, é bem para valer, filmado com 3 câmeras, pegando detalhes. Esse de quântico tem mais de 100 horas aula. 100 horas aula. Filmadas, não montagens. 100 horas aulas filmadas. E também tem o presencial para quem é aqui de São Paulo, tá bom? A Ananda, ela tá vendo aqui, tá colocando o link. Agora, eu tenho aqui mais 10 minutos com vocês. A proposta hoje é que a gente faça, voltando, essa transformação baseada, não é, nessa prática da vida integral. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar da sombra. E que vocês façam um diário disso. Esse diário talvez vocês encontrem no YouTube, no Google. Que é um diário que você vai escrevendo o que você fez de exercício, como você se alimentou, o que você leu, e também das bobagens, né, o que eu escutei que eu não devia ter escutado, que é o chinelão que o Gasparetto, vocês gostam que eu fale do Gasparetto, né? O Gasparetto falava muito do chinelão, que às vezes a gente precisa tomar umas chineladas para não ficar dando ouvido às pessoas, para não entrar na maldade, para não entrar em algumas egrégoras que são muito perversas. Então essa prática da vida integral é começar a traduzir, e a ideia é perceber exatamente isso, que tem hora que eu só cuido do corpo, tem hora que eu só cuido da mente, tem hora que eu só cuido do dinheiro. E aí, nessa visão de terapia quântica, até de dinheiro, eu ofereço lá umas aulas a respeito de prosperidade financeira, que tem 500 cursos na internet, mas é uma aula que é um bônus do curso, baseado no Gasparetto. Eu já li muito livro de prosperidade, eu gosto muito daquele livro que chama Os 10 Segredos da Mente Milionária. Eu acho um livro bom. Gratidão, Fábio. Gostam de mim aí em Recife? Que bom. Então, Bruno, ninguém diz que é fácil cuidar de tudo de uma vez. E eu sei o quanto não é. Porque às vezes eu me perco numa coisa ou outra, mas aí, puxa vida, 5 minutos de oração, 5 minutos de exercício físico antes de dormir, 5 minutos, trabalhar 20 horas, sim, um dia ou outro, mas aí você tenta achar um meio termo, né? Porque senão nós não somos plenos, senão nós somos seres fragmentados, somos seres divididos. E que é exatamente o que muitas vezes a sociedade quer, porque é fácil controlar os seres que são divididos. Então, voltando, eu estava falando da prosperidade, que é um dos módulos do Ken Wilber, e tem um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro bom, eu gostei. Mas um desbunde de livro, o melhor são os cursos, né? Os cursos do Gasparetto de prosperidade, tem um que chama assim, Prosperidade Profissional, é extraordinário. Prosperidade profissional é extraordinário. E eu tento ensinar isso, tá bom? Essa visão da prosperidade profissional do Gasparetto. E uma das coisas que ele fala é isso, não ficar escutando os outros, não se fazer de vítima. Nem sempre dá para fazer o que a gente gosta, mas gosta do que você faz. Às vezes você faz uma coisa que você não gosta, mas gosta do que você faz. E eu falei aqui, Ananda ou Amanda? Não, Ananda, que falou que fez o curso comigo e ganhou o nome espiritual, né, que eu dei para ela, que é Ananda Prem. Ananda quer dizer êxtase. E essa é uma proposta de espiritualidade assim gigantesca, né? Nós alcançarmos uma espécie de êxtase. Aliás, quando a gente fala de módulo espiritual, eu acabei escrevendo lá no livro eu escrevi aqui no Face, que eu ia falar sobre iluminação, não é? E o módulo espiritual, quando trata de iluminação,
nós entramos numa energia que fala assim, gratidão a Ananda, e Ananda Prem, é um nome lindo mesmo, Prem é ser amorosa, Ananda é buscar o êxtase espiritual, e por vezes assim, como explicar, né, o salto quântico da iluminação? O que é a iluminação? E a iluminação, nós falamos, nós o Zen budismo, às vezes o Vedanta, às vezes uma parte tântrica, também concordo com você, Márcia, é a ideia de o que é um ser iluminado, né? Primeiro que iluminação são momentos, tão somente. A moça está falando que a Naciara que eu indico tanto livro, mas indiquei uns 7 ou 8, tá? Não é mais do que isso, não, porque eu tomo muito cuidado de esticar livros que vocês gostam, até porque eu leio muito. Então, voltando, né? Iluminação é aceitar quem você é. Isso é um grande salto, um grande salto. Aceitar quem eu sou, sabendo que eu posso amadurecer, sabendo que eu posso melhorar, sabendo que eu posso lidar com as minhas sombras, com as minhas vaidades exageradas às vezes, com a minha ganância, mas aceita quem você é. Então o budismo fala, existem momentos iluminados, momentos iluminados. Gratidão, Renata. E um dos momentos é quando eu aceito quem eu sou, agora eu aceito quem eu sou. Não tem nada de errado comigo. E eu estou falando isso com vocês, hein? Eu sei que vocês não mataram ninguém, não roubaram ninguém, não... Estou falando com outras pessoas, eu falaria diferente. Mas não tem nada de errado com vocês. Aceita o que você é. Pela tua idade, digamos, cósmica, alguma coisa assim, enfim, você é o que você pode ser agora. E aceitar quem você é agora faz você crescer. Faz você... Nós falamos assim, meditação torna as pessoas melhores, sabe, Ananda Prem? Muita gente fala, meditar faz as pessoas serem melhores. Isso é uma bobagem, meditação faz você ver que você já é bom. Por isso que as pessoas que meditam, e pode ser oração contemplativa, meditação cristã, meditação, não importa qual, mas quem faz de coração é incapaz de fazer mal para alguém, incapaz de fazer mal para alguém quem medita. Então aceita o que você é, depois aceita o que você tem. A gente nunca está contente com o que tem. Mas se eu aceitar o que eu tenho, eu não trabalho mais. É lógico que trabalha mais, é lógico que trabalha mais. Só que você trabalha em paz, aceitando o que você tem. E lidando com as cobranças também. Eu faz uns 2 anos para cá, eu tenho tido da minha escola, que é minha, mas eu não mando muito, uma cobrança inacreditável com relação a algumas coisas. E cobranças, e eu tive que aprender a lidar com essas cobranças, a ficar escutando e às vezes até gratidão, Daniela, Estela, a Fabi, e eu sou muito feliz com o que eu tenho, com o que eu faço, com essas aulas filmadas, com as aulas que eu dou, mas é uma cobrança absurda e às vezes eu entro nessas cobranças também. E eu falo, não, aceita o que eu tenho, aceita o que eu tenho. A cobrança vem disfarçada, nem sempre não fica muito claro que é uma ganância, que é uma vontade de ter cada vez mais. E a gente começa a se cobrar. Às vezes é legal ver isso, é uma ganância. Agora eu aceito o que eu sou. Não tem nada de errado com você. Aceita você. E aceita o que eu tenho. E aí nós temos uma profunda gratidão quando nós aceitamos. Sim, a gente se cobre, Bruna, os outros se cobram, nos cobram, a família cobra, todo mundo cobra o tempo inteiro. Mas porque, aí vou puxar o Gasparetto de novo, nós somos cobráveis, eu também sou cobrável, tá? Olha, deu 2 minutos aqui no Instagram, vou ter que despedir de vocês. Então, voltando, aceita quem você é, aceita o que você tem e aceita onde você tá. Você tá nesse corpo. Eu tô em São Paulo hoje. Eu tô na Terra. E aceitar, Amanda, essa é a pegadinha da história. Aceitar que às vezes a gente não aceita. Então eu vou aceitar para sempre. Não, aceitar que às vezes eu brigo com tudo. Mas também aceitar isso, porque nós somos humanos. Iluminação é ser 100% humano.
Iluminação é momento iluminado. A hora que você... Agora eu sou quem eu tenho que ser. Repete aí. Agora eu sou quem eu tenho que ser. Tô onde eu tenho que estar. E tenho que ter paz. Paz. É o que o Lama Surya Das, que eu indiquei, uma pessoa falou aqui. É isso mesmo. O Lama Surya Das dá esse ensinamento, né? Bom, pessoal do Instagram, eu vou despedir de vocês. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui no Facebook. Agora entrou a Carol, que fala tão bem de mim. E é uma querida. É a Carol lá do Animação, agora que eu vi. Mas se vocês quiserem ir pro Face, é chato, né? Tirar do lugar pro outro. Mas eu não, no Face, no YouTube eu gravo. Eu tô gravando essa aula. Olha que maravilha aqui pra vocês verem a bagunça que é aqui. Eu tô filmando, vocês estão vendo? Tô gravando e tô com meus gatos ali, dá pra ver? Tem 2 gatos ali, tem um outro ali, tem o meu altar ali e tem eu aqui. Pra vocês verem aqui a bagunça que é, né? Esse corpo que eu tenho é um corpo de homem, então é o caos aqui atrás de mim, mas eu deixo tudo arrumadinho aqui pra vocês verem, tá bom? Então, gratidão, até uma próxima segunda, a Diana, para falar com vocês. E eu continuo aqui no Facebook, aí para vocês no Facebook não ficarem chateados, deixa eu mostrar aqui também a minha casa, a bagunça que tá aqui. Então, eu tô filmando ali, tá vendo? Eu filmo aqui. Aqui é que eu faço o Instagram, né? Ali estão gatos, ali tem uma casinha de gato, aqui tem outro gato e aqui está o meu altar. Dá para ver tudo? Esse é um pouquinho ali atrás, fica a cozinha. E aqui eu deixo tudo arrumadinho, porque eu moro sozinho, né? Então, por vezes, e eu aceito bem isso, né? Porque casa de gato você tem que aceitar que eles são os donos, né? Então tinha umas caveiras mexicanas ali em cima, que eu nem sei de onde eu trouxe essas caveiras. Cadê minha mão aqui? Aqui. E os gatos derrubaram todas as caveiras que ficavam aqui atrás, onde eu tenho o Eshiba, que é o mestre de Aikido, tenho São Francisco, tenho o Buda, tenho uma imagem xamânica, tenho a Avalokitesvara, que é a Kuan Yin, e tenho aqui um mandala de 500 Budas, tem aqui atrás de mim, são 500 Budas pequenininhos. E essa imagem que está aqui, deixa eu pôr aqui no YouTube também para o pessoal ver, que está gravando. Ah, não vai dar para ver. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, vocês vão ver, que é uma imagem que o Gasparetto, era do Gasparetto. Ficava sempre do lado do Gasparetto. Quem gosta dele, do Gasparetto, ele ficava com esses gnominhos, ele conversava com esses gnominhos e veio parar aqui em casa. O anjinho e a fadinha do Gasparetto, né? Bonitinho, porque é o ser da natureza, né? Lembra que a gente tem que cuidar da natureza, que a gente tem que preservar a natureza, os seres vivos, tá bom? Alana, gratidão. E o Gaspar me deu esse, e me deu não, depois que ele morreu veio parar comigo. E tem mais um ali em cima. Então minha casa aqui é um altar gigante. E pessoal, vocês querem me fazer alguma pergunta então sobre esses ensinamentos de visão quântica, de transformação planetária, dessa prática de vida integral? Há mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Gratidão, Tânia, é muito bonitinho mesmo, né? Eu fico muito feliz do Gasparetto estar aqui em casa. Tem uma fadinha também, eu não sei onde está, Nanda, aquela fadinha. Eu acho que está no carro, né? Uma fadinha, ou está na casa, lá no Guarujá, que é uma fadinha menininha. Essa eu até lembro de ver o Gasparetto com ela em vários momentos, né? Lembra um pouco uma coisa de Natal, assim. O Gasparetto tinha muito bom gosto, então as peças dele, quando ele morreu, eu tinha oportunidade de ver as peças dele, a mesa, a cadeira, tudo era muito bonito, né? Então essas peças são de muita qualidade mesmo, tem uma perfeição
assim muito grande. Parece olha deixa eu achar aqui. Essa mulher parece que está olhando para nós, né? Esse ser aqui. E é isso, né? Uma vez o Rabino Sobel, ele falou uma coisa, o Geraldo voltou aqui, está me ajudando. O Rabino Sobel falou uma coisa bonita, né? Para mim aqui na Humana. Ele disse, perguntaram para ele, Rabino, e se quando a gente morrer perceber que não existe outra vida, que não existe seres da natureza, que não existe espiritualidade, que não existe nada? Se eu morrer e perceber que nada disso existe. E o Rabino Sobel falou, né, o Rabino, o mestre judaico, ele disse assim, a ideia de nós acreditarmos em tudo isso, nessas coisas todas, não faz com que nós vivemos melhor lá, faz com que nós vivamos melhor aqui. Então, não sei se eu acredito em gnome, essas coisas, lógico que isso aqui é um boneco, talvez a natureza tenha, talvez sim, talvez não, mas mas acreditar que existe isso, que existe seres da natureza, que esse planeta não é nosso, só nosso, faz a gente viver melhor aqui, não é? E gratidão, Geraldo, não, pode pôr lá que eu sou um menino, gostei do menino. Gostei do menino sim, gratidão, Danila, nome diferente, Danila. E é isso, pessoal. Então, na semana que vem, eu acho que a Diana vai fazer aqui a live. Nós estamos todas as segundas-feiras, né, falando com vocês. E sempre é um prazer poder falar. Hoje eu falei sobre essas questões quânticas. Se vocês quiserem adquirir o livro, é um livro fácil de achar, A Visão Integral. Esse livro é pequenininho, é mais fácil de vocês entenderem, lerem, porque o Ken Wilber é difícil. Ele é muito profundo, ele faz questão. Ken Wilber é que nem os livros do Jung. Os livros do Jung, você não entende nada. Eu acho que nem o Jung entendia os livros dele. Aí a gente lê quem escreveu sobre Jung. Não é assim? Quem escreve sobre Jung dá para entender alguma coisa, porque ele ia tão longe nas divagações dele, tá bom? Gratidão, quanto bonequinho aqui, amo vocês também. Amo, 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 amo todos vocês. E até um outro dia. E vou terminar como eu tenho terminado, que é pense o bem. O mundo precisa. Fale coisas boas, o mundo precisa. Viva o bem. Fale o bem, pense o bem e viva o bem. Shanti, Shanti, Shanti.